Oi pessoal, vamos começar hoje o nosso curso de administração pública. Pessoal, essa parte de administração pública é dividida em duas partes. Uma é a parte jurídica, que é aquela parte que os professores de direito administrativo dão, que a Lidiane dá, e tem a parte de gestão em si, a administração, que é a parte que eu dou, que é a parte mais bonita. É bem melhor do que a parte de direito administrativo. Deixa ela me escutar para você ver. Pessoal, essa parte de administração pública ela é muito importante. Tá caindo uma vez atrás da outra. Por exemplo, agora tá caindo no curso da Polícia Federal. Cai para o pessoal da Auditor Fiscal do Trabalho, Receita Federal, TRE. Então esse curso vai servir para todo mundo onde estiver lá. Administração pública, formas de administração, patrimonialismo, burocracia gerencial, reformas administrativas desde 1930. Pode crer que você está no lugar correto. É aqui que você deve ficar. A administração pública em si, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: mas por que eu preciso aprender a administrar se eu vou trabalhar numa instituição pública? Pessoal, tem mais coisas em comum do que divergências a instituição privada e a instituição pública. A instituição pública ela tem recursos humanos, recursos materiais, financeiros, tecnológicos, ambientais. Esses recursos estão à disposição das duas. A diferença é que a gente vai ter é que a instituição pública, ela visa o bem-estar da sociedade, e a instituição privada, na sua essência, ela visa o lucro. Outra diferença também é que na instituição privada, a gente tem uma relação meramente contratual. Pagou, recebeu. Se não paga, não recebe. Na instituição pública, não. Independentemente da capacidade do cidadão pagar ou não pelo serviço prestado, ele tem direito a receber. Outra diferença é a liberdade de atuação. É óbvio que a instituição privada, ela tem muito mais liberdade. Ela pode incentivar com total iniciativa, total criatividade os seus funcionários, sempre quando não seja proibido na legislação. Já a instituição pública pode incentivar a iniciativa, a criatividade e liberdade do seu funcionário, mas sempre quando seja permitida na legislação. Tá certo? Mas, pessoal, a gente não vai agora aprofundar, não. Se eu começar a aprofundar agora sobre administração burocrática gerencial, fica um pouco mais complicado. Eu preciso te ensinar o básico. E vamos realmente começar desde o início. Quais foram as 3 formas de administração pública que o Brasil já teve? Vamos aqui, me acompanhe no quadro. A gente já teve o patrimonialismo. Isso aqui a gente vai aprofundar lá na frente, tá certo? A gente já teve o patrimonialismo, a burocracia. E agora a gente está na administração gerencial. O que é que caracteriza a administração patrimonialista? Adivinha? Corrupção e nepotismo. Mas, Giovana, isso não caracteriza o patrimonialismo, não. Isso caracteriza hoje em dia. Só é que na teoria não é para ter, né, pessoal? Mas, ó, o patrimonialismo é caracterizado por corrupção. Bora lá. Corrupção e nepotismo. Corrupção porque há uma incapacidade de separar bem público e bem privado. Na verdade, pessoal, toda a máquina administrativa está como se fosse extensão do poder do soberano. Ele usa tudo o que existe para os seus próprios interesses. E o nepotismo é porque os cargos públicos não são selecionados pela capacidade profissional do indivíduo, e sim pela relação com o soberano. O cargo público, pessoal, é considerado como se fosse um status de nobreza real. Inclusive hereditário e vitalício. Passa de pai para filho. Inclusive também, pessoal, faz parte do patrimônio da família. Sabe quando dizem assim: eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma televisão, um liquidificador e um cargo público? Pois é desse jeito. Faz parte do patrimônio daquela família. Só que com o capitalismo, com a industrialização,
esse patrimonialismo ficou insustentável e surgiu a burocracia. Infelizmente, você conhece a burocracia como algo ruim, como se fosse algo lento, cheio de regras, cheio de normas. E você até disse, menino, ali é muito burocrático, é cheio de requisitos, cheio de normas. Na verdade, isso não é a burocracia. Isso são as suas disfunções, são as suas falhas. A burocracia, por si só, significa organização do trabalho. Quando a burocracia foi criada, ela surgiu para tentar organizar as fábricas e indústrias que estavam crescendo de uma maneira totalmente aleatória, sem planejamento. Então a burocracia, pessoal, ela significa organização do trabalho. E ela tem 3 pilares básicos. Impessoalidade. Ser impessoal é algo positivo. Aí vem o pessoal de direito dizer que impessoalidade é deles. Não, é da administração. E quem quiser encrencar comigo, pode encrencar. A impessoalidade é a capacidade de separar bem público de bem privado. Ser impessoal é não levar para o lado pessoal. É não permitir que interesses, que os meus objetivos, amizades, simpatias interfiram na relação. É não me apoderar de qualquer benefício que o meu cargo pode me dar. Isso é ser impessoal. É necessário também ver o pilar, outra característica da burocracia, que é o formalismo. É necessário a utilização de regras e normas. Agora vão existir formas para que os recursos humanos, materiais sejam utilizados e recursos financeiros. A gente vai ter também aqui o profissionalismo. Profissionalismo. O que é que isso significa? Os cargos públicos vão ser exercidos por profissionais aptos, capacitados, que tenham o conhecimento técnico, o conhecimento científico, para poder exercer adequadamente a sua função. Então, olha só como a burocracia, ela é boa. Ou, aliás, ela era boa. O objetivo dela era organizar o trabalho. Sem contar de outros princípios que quando a gente for aprofundar isso aqui, é divisão do trabalho, especialização, hierarquia, autoridade e assim vai. Tá certo? Inicialmente, a gente vai ficar com essas 3 características. Então, enquanto que patrimonialismo é sua característica corrupção e nepotismo, a burocracia, que foi implementada em 1936 por Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, veio com o objetivo principal de eliminar o patrimonialismo. O patrimonialismo existia desde a época da monarquia até os primeiros anos da República. A administração burocrática, infelizmente, não conseguiu atender à expansão do Estado. Não conseguiu atender às suas necessidades. Se tornou lenta, cara, autorreferida, cheio de regras. Continuou a corrupção e o nepotismo. Existem teóricos, inclusive isso cai em prova, afirmando que a burocracia nunca foi consolidada no Brasil. O que é que isso significa? Não conseguiu alcançar os objetivos para o qual ela foi criada. Ela, infelizmente, não conseguiu alcançar a eliminação das práticas patrimonialistas. Ela foi implementada, mas ela não foi consolidada. Perguntinha de 1 milhão. Qual foi a primeira forma de administração pública implementada no Brasil? Burocracia. Já valeu o patrimonialismo? O patrimonialismo não foi implementado. O patrimonialismo foi surgindo de práticas da época da monarquia. Ninguém ficava pensando que o patrimonialismo ia ser a nova maneira de administrar. Então, a primeira que foi implementada foi a burocracia. A primeira que surgiu, o patrimonialismo. Em 1995, foi implementada a administração gerencial. A burocracia veio com o objetivo de eliminar o patrimonialismo. A gerencial não. A gerencial ela não veio com o objetivo de eliminar a burocracia. Ela veio se apoiar nesses pilares. Ou você acha
que a impessoalidade, o formalismo e o profissionalismo devem ser eliminados? De jeito nenhum. Eu preciso de regras, eu preciso de normas, eu preciso saber separar o que é interesse público e interesse privado. Então, podemos dizer que a administração gerencial se apoiou nos pilares da burocracia e procurou inovar, dotar a máquina pública de mais eficiência. A gente vai explicar já o que é eficiência. É a otimização de recursos. Eficácia, que é alcançar objetivos, e flexibilidade. Isso porque o governo parou para pensar e disse: rapaz, a instituição privada, ela tem recursos mais limitados que os meus, ela tem clientes que terminam sendo um pouco mais exigentes, ela consegue pagar as suas contas, obter lucro. E eu, como instituição pública, eu não consigo nem satisfazer o meu cidadão, eu não consigo pagar as minhas contas e muito menos obter lucro. Então vamos utilizar conceitos, princípios da instituição privada na instituição pública. Aí a administração gerencial vem com o objetivo de procurar renovar a forma de administrar o governo. Aí temos características como governo empreendedor, inovador, governo catalisador, que vai acelerar os processos. Mas isso a gente só vai aprofundar lá na frente. A gente ainda está nos conceitos básicos, tá certo? Bom, então a gente vai ter patrimonialismo, burocracia e gerencial. As 3 formas de administração pública. Giovana, a gente está onde? Na teoria, estamos na administração gerencial desde 1995. Na prática, nós estamos em um processo de transição. Ainda temos práticas patrimonialistas vigentes, quando a gente fala de corrupção e nepotismo. Às vezes as pessoas dizem: mas Giovana, a corrupção aumentou. Aumentou não, pessoal. Sabe aquele negócio de quanto mais se procura, mais se acha? Pois é justamente isso aqui. Quanto mais a gente vai rebuscando, hoje existe uma liberdade maior de imprensa. Antigamente, se alguém levantava a mão ou apontava para alguém, puff, o braço era arrancado. Então, como existem mais fiscalizações, existem mais pessoas de olho, existe uma liberdade muito maior, a gente está descobrindo mais coisas erradas. Mas isso vai diminuir, isso vai ser eliminado. Sabe por quê? Porque daqui a pouco é você que vai estar lá. É você que vai ser o próximo servidor público. Você vai garantir que esta administração gerencial consiga os resultados que ela deseja. E aí você vai escrever para mim por e-mail e vai dizer: Giovana, eu hoje sou servidora pública, estou fazendo a diferença, estou garantindo bons resultados. Pessoal, isso aqui é o resumo 1 milhão de vezes da administração pública. É isso aqui que a gente vai visualizar no nosso conteúdo. Só que isso aqui é apenas introdução. Vamos começar desde o início. Deixa eu te ensinar a soma, a multiplicação, a subtração, a adição da administração pública. Não tem como eu começar logo isso aqui desde o início, assim, desde a metade, porque eu tenho pessoas de áreas totalmente diferentes. E você vai escutar a minha voz na hora da prova. E você vai dizer: bem que ela falou, tá certo? Então, preste atenção no seguinte. Quando a gente fala de administração, a gente precisa começar com o conceito de administração. Não é assim? Eu preciso realmente dizer o que é administração. Vamos lá. A administração, a gente vai ter 4 conceitos associados. Vamos ter a administração como disciplina, como função, e vamos ter outros 2 conceitos tão fáceis, só que eu vou dizer só depois, tá? Só depois, porque você vai achar muito fácil. Mas eu tô vendo que eu sou baixinha, viu? Tá acredito que eu não tô encostando meus pés no chão? Eu depois da próxima aula eu vou ajeitar isso aqui. Não estou encostando meus pés no chão, pessoal. Que horrível, eu me sinto totalmente segura. Vamos lá. Quando a gente fala de administração como disciplina, é uma área de estudo. É uma ciência que vai procurar estudar
as organizações e procurar criar novas maneiras, ferramentas, teorias, princípios para ajudá-la a alcançar o objetivo. Por exemplo, um mecânico, ele não tem uma chave de fenda? Ele tem uma chave estrela, ele tem um macaco, ele tem um martelo. Essas ferramentas ele pode utilizar para poder ajeitar o carro, para ele poder ajeitar aquela peça, não é assim? Pois o administrador também tem. Só que essas ferramentas que são o planejamento, que são as ferramentas da gestão da qualidade, que é a motivação, liderança, são ferramentas, são instrumentos, são estratégias. Só que não são estratégias físicas, e sim conceituais, teóricas. Então a administração, como disciplina, como área de estudo, como área de formação, ela vai procurar estudar as organizações e elaborar teorias, conceitos que podem ser aplicados para ajudar a alcançar um objetivo. Quando ela surgiu, há 100 anos atrás, cento e tantos anos atrás, basicamente só existiam fábricas e indústrias. Então era muito fácil, pessoal, dizer que existem 14 princípios, existem regras para administrar adequadamente. Aí se falava de divisão do trabalho, autoridade, unidade de comando, unidade de direção, responsabilidade, hierarquia. Se estabeleciam regras mesmo. Mas hoje em dia a gente tem empresas que não existem praticamente fisicamente. Estão apenas na internet. Olha o nosso site. O Eu Vou Passar é gigante. Mas se você for olhar a estrutura, não tem 20 mil andares a empresa. Porque as empresas mudaram. Os escritórios, as pessoas mudaram. Está aparecendo propaganda de televisão. Tudo mudou. Então hoje existem empresas tradicionais, fábricas, indústrias. Mas existem empresas que oferecem produtos, que oferecem serviços. Existem empresas que oferecem conhecimentos e assim vai. Existem empresas que oferecem ajuda. Então, como existem vários tipos de empresas, já não se pode dizer que a gente vai administrar tudo do mesmo jeito. Não tem nem perigo. Então, essa área, essa disciplina, essa área de estudo, vai procurar aprimorar, inovar. Qual é o impacto, quais são as mudanças que aconteceram. A gente vai ter a administração no sinônimo de função. Função de planejar, organizar, dirigir, controlar. O quê? Os recursos. E que recursos são esses? São os recursos humanos. Vou colocar aqui. Recursos humanos. Recursos materiais. Recursos financeiros. Recursos ambientais. Recursos tecnológicos. Recursos administrativos. Recursos mercadológicos. Ave Maria, Giovana. É, pessoal. E se você olhar bem, tanto a instituição pública como a instituição privada tem esses recursos à sua disposição. Então vamos começar a pensar aqui. Recursos humanos. São as pessoas que trabalham na empresa. Às vezes, a gente está meio que contaminado com as nossas experiências, certo? E aí eu quero te dizer logo que aqui eu estou te ensinando a fazer essa prova. Aqui você não vai aprender a administrar, não. Aqui você vai aprender a fazer essa prova. E você vai fazer todas as questões. Administrar, não. Se você quiser sair daqui e montar uma mercearia, você quebra. Você vai aprender a resolver a sua prova. Então, olha só aqui. Quando a gente fala de recursos humanos, estamos falando das pessoas que trabalham na empresa. E são essas pessoas que vão fazer o diferencial. Porque não é o tijolo, não é a máquina, não é a luz que faz a empresa pensar. Sabe o que é que faz a empresa pensar e inovar? As pessoas que trabalham nela. Então é necessário planejar, motivar, remunerar,
recompensar, monitorar as pessoas que trabalham. E existe uma relação diretamente proporcional. Funcionário motivado oferece um serviço de melhor qualidade e ele é mais produtivo. Funcionário desmotivado, o serviço que ele oferece é de menor qualidade e ele vai ser menos produtivo. Então a empresa precisa ter uma relação de parceria com os seus funcionários. E aí estabelecer e integrar os objetivos da empresa com os objetivos da instituição. Aqueles capatazes, aqueles empresários que eles só sabem falar humilhando, gritando, eles vão perder, porque o mercado está diferente. Hoje se trabalha em parceria com o funcionário. É necessário também administrar os recursos materiais. A empresa tem materiais à sua disposição. Antigamente se falava de quanto maior o estoque, melhor. Só que os estoques geram custos. Então é necessário reduzir os custos relacionados com estoques. É necessário administrar o dinheiro da melhor maneira. Esses recursos nunca sobram, sempre faltam, são limitados. Então administrar esse dinheiro adequadamente, esses recursos, esse dinheiro para que possa alcançar os objetivos. É necessário administrar os recursos ambientais. Hoje existe aquele negócio de responsabilidade social da empresa. Uma pressão por parte da sociedade para que possa executar as suas atividades adequadamente. Existe o que a gente fala de recursos tecnológicos, a tecnologia, as ferramentas à sua disposição. Recursos administrativos, quais são as ferramentas que a empresa tem para administrar, planejar, organizar, dirigir, controlar. E os recursos mercadológicos, a maneira como a empresa consegue divulgar, se dar a conhecer, persuadir, convencer os seus consumidores. Pois a administração, como função, vai planejar, organizar, dirigir esses recursos para alcançar os objetivos à sua disposição. Aí a gente vai ter outros dois conceitos que são bem fáceis, que é a administração no sinônimo de local. Como assim, Giovana? Pessoal, local onde as decisões são tomadas. Cadê a Maria? Ela está lá em cima, lá na administração. Ou seja, ela está lá naquela sala onde as decisões são tomadas. Você está vendo que facinho? E a gente vai ter a administração como dirigentes. Conjunto de pessoas que tomam as decisões dentro da empresa. Giovana, mas eu não posso chamar de administradores? Não pode. Pode chamar de administração também. O que é que a Giovana faz? Não sei. Eu só sei que ela faz parte da administração. O que é que a Maria faz? Não sei, eu só sei que ela faz parte da administração. Ou seja, faz parte daquele conjunto de pessoas que tomam as decisões dentro da empresa. Tá certo? Pois então a gente vai ter esses 4 conceitos associados à administração. Muito bem. Agora, quando a gente fala de funções administrativas, vamos aqui. Quais são as funções administrativas? Isso aqui a gente vai ver de novo, mais aprofundado. E na disciplina, no curso de administração geral, que cai para a Polícia Federal, vai colocar isso aqui bem mais aprofundado. Então, olha só aqui. Quais são as funções administrativas? É necessário que quem for exercer o cargo de administrar saiba exercer essas funções. O que é que ele vai fazer? Ele vai analisar a situação. Na hora que a gente fala de analisar a situação, a gente está falando de fazer um diagnóstico, certo? Fazer um diagnóstico. O médico, para que ele possa te dar um remédio, ele não tem que fazer um diagnóstico sobre a sua situação? Ele não tem que ver quais são os sintomas que você sente? Pois é a mesma coisa com a empresa. Eu preciso analisar como é que está a situação, qual é a vantagem dela, quais são os defeitos, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. É necessário também definir e estabelecer objetivos.
É necessário definir objetivos, definir metas. A gente vai ver isso aqui também. A gente vai ver que objetivo e meta é tudo aquilo que a gente pretende alcançar. É necessário também estabelecer estratégias. A estratégia é o caminho para a gente alcançar o nosso objetivo. A sua estratégia aqui vai ser estudar, resolver questões, tirar dúvidas. Saiba que eu estou à sua disposição para qualquer dúvida mesmo. Só não peça assim. Uma vez eu recebi um e-mail de um aluno e disse assim, que eu coloquei à disposição dos alunos muitas questões. Aí o aluno disse assim, professora, por favor, comente da questão segunda até a questão 154. Não tem a mínima condição. Imagina eu comentar cento e tantas questões. Então, pode ficar à vontade, pode tirar dúvidas. Me adicione no Facebook, fica mais fácil também. Para pedir material, peça no e-mail. Então, dessa maneira, a gente vai estar em constante interação. Saiba que você tem desse lado daqui uma parceira. Alguém que você pode contar realmente para garantir a sua aprovação. Tá certo? Então, olha só. É necessário estabelecer estratégias. Estratégia é o caminho para alcançar os objetivos. É necessário também saber distribuir. Outra função administrativa. Distribuir recursos. Saber colocar cada coisa no seu lugar. Saber quem é que deve trabalhar com o quê. Então, a gente vai distribuir recursos, distribuir funções. É necessário também motivar, liderar, gerenciar conflitos. Procurar gerenciar conflitos. Evitar que esses conflitos se tornem prejudiciais para a empresa. É necessário medir, mensurar, avaliar, controlar. Essas são as funções administrativas. Agora, é necessário, para que a gente também veja as funções administrativas, conhecer outros conceitos básicos, como, por exemplo, a diferença entre missão e visão. Olha só isso aqui. O que é a missão e o que é a visão? A missão, pessoal, é a razão de existência da empresa. Toma aqui. Missão é a razão de existência da empresa. Na missão, eu vou conseguir orientar o meu comportamento. Eu vou conseguir saber qual é o rumo que eu vou seguir. A missão, ela é atemporal. O que é que isso significa? Que ela não tem prazo de vencimento. Não significa que ela nunca pode ser mudada. Pode sim. Eu estabeleço uma missão hoje, pode ser que lá na frente eu precise mudar porque mudei a maneira de administrar, mudei as atividades que eu estou exercendo. Mas a missão é a razão de existência. Ela vai dar um sentido de direção, ela vai dar um sentido de rumo, ela é atemporal. Dá para identificar as atividades básicas na missão da empresa. Se você ler a missão do Eu Vou Passar, você vai ver que trabalha na área da educação. Se você vê a missão de uma academia, vai ver que trabalha na área de bem-estar. Se ler a missão de uma boate, vai ver que trabalha na área de diversão, e assim vai. A missão é a razão de existência da empresa. E a visão, pessoal? A visão é o sonho. É o nível máximo onde ela pretende chegar. É aquele nível onde ela diz, é ali onde eu pretendo chegar. É ali, naquele topo, que eu vou alcançar. Então, enquanto que a missão é a razão de existência, a visão é o sonho, a utopia. Agora, que eu diga que a visão é o sonho e a utopia, eu não estou afirmando que ela é inalcançável, não. Eu posso alcançar, você não pode alcançar o seu sonho. Uma vez alcançado o seu sonho, você pode elaborar um novo sonho. Então, missão, razão de existência, visão, sonho, utopia. Você está vendo que a administração é uma matéria bacana. Você vai ver que aqui a gente vai ter mais uma conversa.
e você vai conseguir fazer uma excelente prova. Por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar com conceitos básicos. Até lá!